André, primeira coisa que eu acho importante como professor e medievalista é desmistificar um pouco essas visões, né? A Idade Média ela nem é tão suja, né, como nós acreditamos. Enfim, nós sabemos que é lógico que haviam padrões de higiene bastante diferenciados, mas ela está longe de ser. Eu outro dia estava conversando isso com uma pessoa e falei, né? Olha, você pensa que Luís XIV, né, o grande rei Sol, construiu Versalhes. Versalhes tem centenas de quartos e não tem um banheiro. Luís XIV tomou um banho na vida e achou que ia morrer, né? Então, assim, como assim, né? A pessoa tomou um banho apenas na vida e achou que ia morrer. Nós estamos falando do século XVII. Então, essas condições higiênicas da Idade Média, elas não eram também, até porque se elas fossem tão ruins, tão deploráveis e hediondas como a gente às vezes tenta imaginar, a Europa não teria sobrevivido, né? A Europa teria acabado na Idade Média, então não teria sobrevivido ao que aconteceu por lá. Mas então é isso, a gente precisa entender, e existe um grande esforço, né, dentro dos estudos tanto do medievalismo quanto dos estudos medievais tradicionais, de desmistificar essa visão de uma idade das trevas. Na verdade, quem começou a tentar fazer isso com um esforço muito grande foi o Humberto Eco. Humberto Eco fala muito disso, né, quando ele está criticando as pessoas, falando sobre a Idade Média como um período de trevas, um período tenebroso da história da humanidade. E Humberto Eco argumenta da seguinte forma: olha, mas as universidades surgiram na Idade Média, né? A Universidade de Bolonha, de Paris, quer dizer, tudo isso século XIII. Então, nós estamos na Idade Média ainda, nós estamos falando de uma Idade Média. Uma série de invenções, o relógio, o óculos, né? Quer dizer, tem uma série de questões extremamente importantes que foram inventadas dentro. O ciclo trienal de plantio, que é utilizado ainda hoje em determinados lugares do mundo, tudo isso foi pensado dentro de um período medieval. Então, o período medieval ele foi um período também muito rico de invenções, de criatividade. Inclusive, você pensar na criatividade das pessoas para poder produzir tudo que elas produziram com a tecnologia que eles contavam naquela época, né, que eles possuíam naquela época. Então, eles foram extremamente inventivos. E isso eu acho que é uma questão importante. A gente, quando começa a falar de Idade Média, a gente já desmistificar uma série de pensamentos acerca desse período e que ainda hoje impregnam, né, o imaginário popular. Então, a Idade Média ela não é isso, e o Humberto Eco ainda vai falar mais, né? A Idade Média inventa o próprio amor, né, no Ocidente. A ideia do amor, né, e aí vai vir o famoso amor cortês, que é aquele cavaleiro que vai cortejar a dama, né, que vai fazer a corte, ou seja, aquela forma de tratar a donzela de uma maneira polida e educada, que em outros períodos da história você não literalmente não existe. Então, isso também é uma invenção da Idade Média, né? A ideia do amor, de sonhar com um amor possível, é uma invenção da Idade Média, algo que surge dentro da Idade Média. Então, dito isso, eu acho que é fundamental a gente compreender que a Idade Média é esse período como um outro qualquer da história, que assim como haviam coisas boas, haviam coisas ruins também. E eu falo para os meus alunos, quando eu tento desmistificar a ideia de uma idade das trevas, que assim, se pensava que era uma idade das trevas porque tinha guerra. Bom, não tem guerra hoje em dia, a gente não está vendo lá, né, no Afeganistão aí, bom, mais uma guerra né, se principiando. Porque tinha fome. Nossa, você vai em qualquer cidade do mundo e tem fome, tem pessoas passando fome na rua, né? Quer dizer, a fome existe até hoje, né? Os geógrafos vão falar, né? O problema da fome não é um problema. O geógrafo Milton Santos falava, né? O problema da fome não é um problema da produção de alimentos. O problema da fome é uma decisão política que algumas pessoas decidiram que outras não devem comer, porque a produção de alimento no mundo dava para alimentar 2 mundos, né? Não apenas o nosso. Então, não é um problema de produção de alimento que está em voga aqui.
E também porque tinha peste, porque tinha doença. Aí nós estamos agora em plena pandemia no século XXI e eu pergunto, como assim? Aquilo lá era um período de trevas porque tinha doença e nós, trancafiados no século XXI dentro de casa com um vírus, né, que matando milhares de pessoas no mundo inteiro. Vamos chamar o nosso período também de período das trevas? De modo algum, né? Nosso período também traz uma série de questões interessantes e importantes, desenvolvimento técnico, científico, digital e tudo mais. Então, essa visão de uma idade das trevas por uma série de justificativas, essas justificativas, na verdade, elas estão presentes em todos os períodos históricos. Então, não faz sentido, né, querer culpar esse milênio como sendo exclusividade desse milênio por existir guerra, fome e peste. Né? Isso não faz sentido algum. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que desmistificar. Mas aí vem a outra questão que você falou, né, André? A Idade Média, por ser, né, repleta de lacunas, por ser repleta de vazios que nós ainda não compreendemos muito bem, isso abriu mão de uma produção de mitos e fabulações acerca da Idade Média muito grande. Né? A Idade Média é o período da produção de mitos, de fábulas, do dragão aos seres da floresta encantados, a grupos de mortos que andavam pela rua, como o grupo Harlequin, né? que é um mito medieval. E tudo isso foi criado lá, Melusina, né? O próprio mito do rei Arthur, né? Do Merlin, que a gente estava falando, tudo isso é produzido dentro dessa Idade Média. Então, a Idade Média ela foi um período muito frutífero para a criação desses mitos. E quando nós falamos de um período frutífero para a criação desses mitos, esses mitos foram sendo alimentados depois da Idade Média. Né? Ainda hoje está aí o cinema, Hollywood, explorando o Rei Arthur, explorando em Game of Thrones a questão dos dragões, né? Que estão lá voando pela cidade, destruindo as cidades. Tudo isso é uma produção da Idade Média, né? Que ainda hoje fascina, ainda hoje, digamos assim, seduz as pessoas, vai magnetizando esses olhares das pessoas para esse período. A despeito de, obviamente, nós sabemos que dragões nunca existiram, né? Que dragão é uma invenção, de que Merlin e Excalibur e tudo isso, né? Nunca provavelmente ter existido, o mito nos conta. Mas ainda assim é sedutor, ainda assim é algo que consegue magnetizar, como eu já disse, esse imaginário para a criatividade, para algo lúdico. E a Idade Média também ela vai representar, dentro do período que nós vivemos, esse período do contato com a natureza, que aí é óbvio, vai vir associado a uma visão um pouco romântica da Idade Média, bucólica, de que é o camponês trabalhando o campo, né? Com a natureza à sua volta. Então, essa visão, né, bucólica também, associada a um distanciamento desse excesso de tecnologia que domina os nossos dias, né, que domina a nossa vida contemporânea, isso a gente também não pode negar que exerce um certo fascínio nas pessoas. Então, é lógico que quem sou eu aqui para elencar todos os fatores capazes de explicar por que a Idade Média, né, foi aí colocada como esse período muito explorado, né, e muito utilizado, mas eu acho que alguns desses fatores, alguns desses elementos nos dão uma dica, né, do porquê a Idade Média ela ainda hoje ela é tão fabulosa, ela é tão explorada, ela é tão utilizada. Quando você vê ainda hoje jogos de videogame, né, que utilizam o medieval para, em cima desse medieval, criar uma fantasia.
eles nem falam que é medieval, mas os elementos da Idade Média estão todos ali. O cavaleiro com uma armadura, com uma espada, um dragão, ou um elfo, ou alguma coisa semelhante, que são elementos que estão ali tirados, né, de empréstimos de mitos da Idade Média.